Olá pessoal, aqui é a psicóloga Lourdes, eu sou gestalt terapeuta, autora de 10 livros, sempre com o objetivo de levar conhecimento, autoconhecimento, para que nós possamos entender por que, em função de que a gente é como é, faz o que faz. Na gestalt terapia, nós sempre colocamos um ponto importante que é o entendimento das nossas ações. Para que nós agimos de uma determinada forma? Nós precisamos compreender isso com uma certa profundidade, porque se nós não entendermos o fundo e a figura, o que é isso? Às vezes nós pensamos que estamos agindo em função de uma meta, de um objetivo específico, sem perceber que na realidade nós estamos agindo por conta das crenças que nós carregamos. Hoje eu gostaria de falar da personalidade perfeccionista. Essa personalidade é muito pesada e é muito comum também. Sem crítica, ok, aos nossos pais, aos nossos núcleos familiares iniciais que nos passaram as crenças. Por quê, gente? Porque ninguém nasce no local errado, ninguém tem os pais que não precisa, então tá tudo certo. Ok? Não vamos entrar nesse vitimismo, mas vamos tentar entender que os nossos pais, a nossa família, os valores tradicionais da sociedade, a sociedade patriarcal onde nós vivemos, nos impuseram valores, nos impuseram restrições. É como se a gente tivesse nascido com uma personalidade, uma natureza, e de repente nós fomos envolvidos dentro de uma capa, dentro de um contexto de valores que obscureceu, que bloqueou a nossa natureza verdadeira. E a personalidade perfeccionista, seja no meio muito austero, no meio repressor, ela aprendeu, ela entendeu que ela não podia errar, que ela tinha que ser maravilhosa, que ela tinha que ser perfeita, que gente perfeita não fica doente, gente perfeita não dá trabalho, gente perfeita é muito responsável por tudo e por todos, gente perfeita tem que controlar todas as variáveis. Uma vez, minha mãe falou assim para mim, a nossa máquina de lavar quebrou. Ela olhou para mim e falou assim, como que você não previu que isso ia acontecer? Então esse é um pequeno exemplo de como eu sou um exemplo de uma educação repressora, onde minha mãe era muito austera, perfeccionista e meu pai também. Com N valores daquele estilo de tem que ser perfeito, não pode errar, tem que ser maravilhoso, tem que render. Então eu sou um exemplo de cura, tá? Por isso que eu acredito na cura e divulgo a cura. E sei que é possível mudar quando nós entendemos as crenças que nós absorvemos. Isso é uma gata, tá bom? Minha gata é a Kira, bonitinha. Então, nós entendemos que nós precisávamos ser perfeitos. A personalidade perfeccionista, ela traz vários aspectos muito interessantes de cobranças assim absurdas em cima disso que eu falei. Então a pessoa, ela se cobra não errar, saber de tudo. Tem gente que fala assim, mas como que eu não sei disso? Aí eu pergunto, mas você queria saber disso? Você teve tempo de aprender isso? Não tive. Como que você está se cobrando saber uma coisa que você não sabe? E a pessoa fica muito sem graça em admitir que ela não sabe. Mas veja, ela não sabe. Hoje eu fiz uma apresentação por um grupo e eu não sabia mexer naquilo que precisava entender de Facebook profundamente, de live, esse negócio todo. Eu tive uma dificuldade, eu não entendo completamente sobre isso, mas eu entendo muito bem do que eu faço, da psicologia, da minha linha de atuação, das leis emocionais. Então, veja, quando nós falamos em humildade,
nós estamos contrapondo a personalidade perfeccionista, porque a personalidade perfeccionista, se tem uma coisa que ela não é mesmo, humilde. Porque ela se cobra e se cobra. Se cobra dar conta, se cobra atender todas as expectativas, se cobra ser maravilhosa, se cobra ser amado por todas as pessoas, se cobra que todos tenham que dar feedbacks positivos. Então, o fulano vai numa palestra, ele se cobra o seguinte: todo mundo tem que entender, todo mundo tem que gostar, ninguém pode ter dúvidas e os feedbacks têm que ser maravilhosos. Gente, o que acontece com uma cobrança dessa? Dá o tilt, é o branco. Então, eu já falei sobre isso, mas vou repetir. A extrema cobrança de desempenho afeta o desempenho. Então, aquela pessoa que se cobra tudo isso que eu falei, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter um estresse, uma crise de ansiedade generalizada antes da apresentação, vai dar um branco na cabeça dela e ela não vai dar conta, ela não vai render. Então, o desempenho foi atrapalhado pela extrema cobrança, pela extrema exigência, pelo excesso de perfeccionismo. E eu tenho ouvido principalmente nessas épocas aqui de pandemia, um medo muito grande das pessoas ficarem doentes. Claro que faz parte da história, ninguém quer ficar doente. Então, um pouquinho de medo, vai bem, é autopreservador. Eu já falei sobre isso, mas eu quero voltar a falar num outro vídeo mais profundamente. Medos são preservadores, ok? Tá. Só que tem medos neuróticos. E o medo de ficar doente é um medo muito neurótico. Por quê? Porque tem toda uma cobrança em cima de uma irrealidade. Como que uma pessoa vai se cobrar nunca ficar doente sendo humana, estando dentro de um corpo físico? Gente, é inadmissível isso. Mas tem pessoas que têm essa cobrança. E essa cobrança, vamos tentar entender, tá? Que toda personalidade perfeccionista tem as cobranças que tem, ela absorveu essas cobranças, tudo isso que eu falei. Não errar, ser maravilhoso, ser responsável extremamente, saber de tudo, controlar tudo e todos, todas as variáveis, prever o futuro, não ficar doente e por aí vai. Por que ela se cobra tudo isso, gente? Porque ela tem um núcleo de medo. Então, que fique bem claro, nós não desenvolvemos uma personalidade perfeccionista, nós não desenvolvemos cobranças absurdas se não tivermos um núcleo de medo que é a origem de toda a história. Qual é o núcleo de medo da maioria dessas personalidades perfeccionistas? Medo do abandono, medo de ser considerado ruim. É aquela sensação de não se sentir bom o suficiente, de se sentir burro, ignorante. Tá? A pessoa detesta a ideia, ela se passa mal, só em pensar que alguém vai julgá-la burra. Só que vamos analisar o que é ser burro. Simplesmente é não saber de alguma coisa. Porque se você sabe, você vai fazer. Gente, isso é inerente à nossa personalidade. Daí a necessidade de nós termos compreensão sobre os nossos atos. Se você não entender que a cada momento da sua vida você faz o que você sabe, porque é aquilo que você sabe, naquelas condições emocionais, naquelas circunstâncias, é o melhor que você sabe. Tá? Se você não conseguir entender isso, você vai ser o seu maior inimigo. E você vai continuar se julgando e entrando nessas cobranças absurdas, que é a cobrança posteriori, que eu falo. Por que que eu não fiz? Por que que eu fiz? Por que que eu falei? Eu não devia ter falado. Eu podia ter evitado a batida do carro se tivesse saído meia hora antes. Tá, e você ia saber que você ia bater o carro. Gente, olha, são aspectos assim cobradores, assim tão delicados, rígidos, tão absurdos, que se a gente parar para olhar dentro da lógica, nós vamos perceber a neurose que existe nisso. Mas voltando ao que eu ia falar, em tempos de pandemia, com o próprio medo, né, de ser contaminado, as pessoas se cobram não ficarem doentes.
Então elas exercem um olhar de autoobservação 24 horas por dia. Se aparecer uma manchinha, sabe? Ai, não, aqui atrás do pescoço, ninguém viu, mas ela vê. Apareceu a manchinha, ela vai ficar a cada 5 minutos, ela vai lá e olha. Porque essa manchinha pode ser um problema. E se for um problema, aí ela já entra na catástrofe do mais terrível do mais terrível. Ela já até morreu, já enterrou, já se viu no caixão. Então, veja, ela entra num delírio, tá? Então, vamos entender delírio persecutório, delírio catastrófico, delírio de querer do medo, sabe? Absoluto, inclusive de morrer, de sofrer, etc. e tal, todos os medos, todas as possíveis catástrofes, baseadas numa extrema cobrança para não ter que ficar doente. Isso só depende dele, ele vai ficar alerta 24 horas por dia. Isso vai gerar uma ansiedade muito grande, que no somatório vai gerar uma crise de ansiedade generalizada, que no somatório vai gerar crise de pânico, que no somatório vai gerar sintomas psicossomáticos. Essa é a lei. É a lei da psicossomática, são as leis emocionais. Então, voltando, qual é o núcleo do medo, afinal de contas? O medo de morrer. Mas não o medo de morrer porque a gente sabe que vai morrer, tá? Não, é o medo de sofrer. É o que morrer significa em algum momento da vida dela. E aqui nós estamos falando de crianças que eventualmente sofreram abandonos. Sabe uma situação de abandono real? Às vezes a criança foi realmente abandonada, uma outra, ou foi doada, tá? Uma outra pessoa assumiu o criar essa criança, que por si só já gera inconscientemente um medo muito grande do abandono, que é um instinto de morte dentro dela, tá? Instinto de morte pede preservação à vida, e é por essas e outras que a criança vai ficar submetida a absorver todas essas cobranças e entrando nesses decretos de sobrevivência, porque é o princípio da vida, então ela vai absorver e vai carregar isso. Qual é o núcleo, então, gente, neurótico? O abandono. A rejeição. Não se sentir boa o suficiente. Eu vou contar um caso aqui interessante. Uma cliente minha, ela teve um pai muito, muito, muito austero. E ele não admitia uma nota diferente de 10. Se ela tirasse 9,5, ele abatia R$1 da mesada dela. Se ela tirasse 10, ele dava R$1 a mais na mesada dela. Imagina a vida dessa pessoa, como foi dentro desse padrão de cobrança. E ela veio para a terapia justamente dentro de uma crise de pânico, onde ela literalmente, natureza dela, literalmente estava saturada de tanto desrespeito. Porque vamos entender, a criança absorve as crenças, faz os decretos de sobrevivência perfeccionistas para sobreviver. Só que veja, na infância, ela é dependente mesmo, ela está ali naquele núcleo que cuida dela. Então ela é uma espécie de vaso vazio que absorve sim como garantia de vida. Só que aí a gente cresce, não é mais a criança. E lá na frente o adulto continua se cobrando as mesmas coisas. E ao se cobrar as mesmas coisas, o que ele faz com ele mesmo? Ele se anula, ele se desrespeita, ele se trata mal, ele não tem a menor consideração sobre a natureza dele, sobre as vontades dele, ele se rejeita. Olha o medo da rejeição, que significa o rejeitar-se. Medo de ficar sozinho, que significa eu me largo, eu me deixo na mão, eu não estou nem aí comigo. Então é importante a gente entender, não vamos criticar os pais, já falei, porque esse núcleo passou aquilo que eles sabiam, provavelmente com todos os pesos, as crenças e o emocional complicado que eles já traziam, foi o melhor deles. Mas hoje, se você sofre desse mal, com todas as consequências, que principalmente é a ansiedade e a qualidade de vida ruim,
Muitas coisas acontecem, como por exemplo a insônia, a agitação. Sabe aquela pessoa que o dia inteiro ela está pensando, ela está preocupada em como controlar as coisas, em como prever o amanhã, em como fazer dar tudo certo. Às vezes eu ouço gente falar assim, o meu dia tem que render. E? Não, eu elaborei 25 itens aqui. Aí no outro dia eu pergunto, cumpriu? Não, faltou 2. A pessoa se mata de raiva porque ela deixou 2 para lá. E aí você pergunta, mas por que não deu para eu fazer os 2? Aí ela fala, porque não deu. Nossa, tinha muito trânsito, sabe? Eu não consegui ir no lugar X porque já estava fechado. Então, mesmo com a justificativa, ela não aceita. Ela não aceita porque ela não foi perfeita. Ela devia ter adivinhado, feito um milagre para ter conseguido fazer os 25 itens. Gente, uma vez, esse foi um caso muito interessante. Uma cliente, ela me trouxe uma problemática, ela perdeu o sono. Esse é outra coisa recorrente, né? Da personalidade perfeccionista, a insônia. Aquela história, a pessoa acorda 3 horas depois que deitou, que nem um zumbi, e a cabeça dela já está a mil, com todas as programações, os tenquês e os controles que ela quer ter. Essa pessoa me trouxe a queixa que ela estava muito cansada, que ela não conseguiu dormir à noite. Qual era o problema? Ela estava elaborando uma forma de poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Gente, parece coisa absurda, né? Mas existem pessoas que têm essa cobrança. Eu já trabalhei com várias. E em particular, essa pessoa que eu estou falando, ela padecia de um sofrimento. Você olhava para a pessoa, ela mostrava assim, uma canseira, sabe? Uma coisa de maus tratos. Por mais que ela se arrumasse, ela é muito bonita, mas por mais que ela se arrumasse, ela passava uma coisa de maus tratos, de desrespeito, de tensão crônica. E de fato, o perfeccionista, ele tem uma tensão crônica, porque ele está o tempo todo de olho nele. Olha que interessante. É como se esse lado perfeccionista, o ego, né? É aquela voz do juizão, cobrador, etc. e tal. É o olho crítico, é o olho que tudo vê, que fica apontando o dedo. É aquele olho que, por exemplo, você vai fazer um trabalho, você vai fazer alguma coisa, imagina alguém atrás de você falando assim, faça certo, hein? Não vai errar, hein? Ó, todo mundo tem que gostar, hein? Imagina como você se sentiria numa situação dessa. É como você seria ficar muito bravo. Mas é como você se sente se você parar para pensar quando você faz isso. Você vai fazer uma coisa, você mesmo fala, ó, faça direito, hein? Como se você fosse fazer tudo errado. Para. Então, um dos pontos para se livrar da personalidade perfeccionista é a gente entender que aquela criança lá atrás tem um monte de defasagens. Ela não recebeu respeito, ela não recebeu atenção, ela não foi valorizada pelo que ela era de fato. Ela não era aceita pela sua individualidade. Essas atitudes hoje, elas são as responsáveis para que você preencha aqueles buracos emocionais. Então, como que a gente muda? A gente entende a origem e a gente se prontifica a agir hoje, mudando as nossas atitudes no sentido de preencher esses buracos emocionais que nós trazemos, para compreender que nós somos humanos, que nós estamos dentro de um corpo físico, que é normal ficar doente, que é normal não estar bem todos os dias, que não temos controle sobre tudo, temos pequenos controles, mas nós não controlamos o outro, nós não controlamos nada que está fora do nosso campo de ação. Então, uma das grandes chaves para consertar é a aceitação. Aceitação do limite, aceitação da vontade verdadeira, do entusiasmo. E aí vem a pergunta, como fazer? Conexão. Se eu perguntar agora para você, pizza de mussarela ou calabresa, você vai me falar alguma coisa. Mesmo que você não goste, fale, não gosto de pizza.
Ou não escolheria nenhuma, ou escolheria uma ou outra. Se eu te perguntar quindinho ou tortinha de morango, você vai saber o que falar. Por quê? Porque você sabe. Então veja, essa conexão nós temos, nós sabemos, mas no nível emocional nós não damos espaço. A gente está muito mais em contato com o eu cobrador, aquele juizão na nossa cabeça, ou seja, a capa que nós vestimos, e nós precisamos nos livrar da capa. Nós precisamos dar um espaço para a nossa natureza, tirar a nossa natureza da caixinha. Então, o perfeccionista precisa começar a se autorizar. Eu me permito ser o que eu sou. Eu aceito os meus limites. É ilimitado num monte de outras coisas, tá? A nível mental, de metas, enfim, esse é papo para outro vídeo. Mas no nível realista, limites. Eu não controlo o outro, eu não adivinho o futuro, eu não sei daqui a pouco. Eu posso programar o amanhã? Claro. Mas eu tenho certeza de como vai ser amanhã? Não. Então, gente, olha como é importante ter esse olhar de realidade. Realidade. Toda vez que entrar no catastrófico, divida tudo por 50 e veja que todas as possibilidades, boas e ruins, elas existem. Porque você vai ficar com a pior. Fique com a mais realista, então, né? Perante as preocupações, ações, a preocupação é vazia. Então, se você perguntar o que eu posso fazer com isso, já é um bom negócio, tá? Para voltar para o que agora, anota o que dá para fazer e faça. Então, gente, essas reflexões, a conexão principalmente, que é respirar, respira. Fica no aqui agora, sai um pouco da cabeça, fica no aqui agora. Sente o seu corpo. Presentifica. Aqui, agora. Não está acontecendo nada. É onde você está. É onde você precisa estar. Até para sentir. Aí você vai perguntar para você. O que eu realmente posso e quero fazer? O que realmente está na minha mão? E principalmente se autorizar. Eu sou humano. Eu estou dentro de um corpo físico. O corpo físico serve para quê, gente? Para nos informar do que nós fazemos aqui. Passa. É a lei da psicossomática. Agradeça os seus sintomas. Agradeça seu corpo físico. Ele é um amigão. Tá? Então, menos, né? Menos cobrança, mais aconchego, mais respeito. Fico à disposição para esclarecer dúvidas. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você ache perfeccionistas, que estejam precisando desses conselhos e dessas reflexões, tá? E você pode acessar o meu blog, Lourdes Possato Blog, Blogspot, para saber ali todos os livros que eu escrevi, os temas dele. Especificamente sobre a personalidade perfeccionista, tem o livro Em Busca da Cura Emocional, o equilíbrio emocional, o porquê sofremos tanto também, todos eles abordando cada aspecto, aspectos variados desse sofrimento, dessa neurose e da cura. O Ansiedade sob Controle também é muito legal, né? Medos, fobias e pânicos, para a gente entender o que é isso em nosso corpo, né? Ou como faz parte da nossa natureza, como os medos são preservadores, mas também como nós temos os medos neuróticos. E isso vai ser tema de um próximo vídeo. Gratidão pela sua atenção. Namastê. Até a próxima.